Boa noite, meritíssimos senhores e senhoras do júri. Coube a nós defender o sistema capitalista. Primeiramente, gostaríamos de assinalar que ele é um sistema que predomina na atualidade. Mesmo com o surgimento de outras doutrinas e ideologias, ele continua presente e forte, evidenciando a sua superioridade. Não afirmo que ele seja perfeito, no entanto está sempre em transformação, buscando o aperfeiçoamento. Ao longo da explanação, vamos demonstrar o porquê do capitalismo se sobressair. O capitalismo em grande escala conseguiu mudar o rumo de uma civilização. Houve a passagem do sistema feudal de produção para um sistema inicialmente mercantil, pré-capitalista, culminando no início da formação da estrutura capitalista de fato no capitalismo industrial. Neste, ocorreu a transição de produção manual para a industrial e o surgimento de uma classe operária, em que trabalhadores recebiam dinheiro em troca dos serviços prestados. O sistema criou por necessidade conceito de emprego e também a própria estrutura econômica atual, baseada na liberdade de mercado, na livre associação e na concorrência. O sistema capitalista administra de forma mais eficiente os meios de produção, gerando lucro ao qual é reinvestido em busca de aperfeiçoamento, inovação, qualificação de mão de obra, por exemplo. Muitos avanços foram fomentados pela implementação do capitalismo, entre eles a descoberta e uso do petróleo e seus derivados, a energia elétrica e do aço. Isto, por sua vez, desencadeou uma série de processos que propiciaram na invenção do telégrafo, o uso do motor a explosão, a descoberta de corantes sintéticos. No setor automobilístico surgiram as primeiras linhas de montagem. Houve a construção das estradas de ferro que diminuíram a distância de um local para outro, agilizando a entrega de produtos e o aquecimento do setor industrial. O avanço e o investimento em novas tecnologias proporcionou a produção em massa, com barateamento dos custos de vários produtos e, desta forma, maior democratização do acesso dos mesmos por grande parte da população, gerando um aumento do consumo que estimula o crescimento industrial. Também foram obtidos, do ponto de vista trabalhista, avanços do ponto de vista trabalhista, tais como conquistas sociais relacionadas às atividades de trabalho e sua regulamentação, permitindo aos trabalhadores serem respeitados seus períodos de descanso semanal, férias remuneradas, afastamento por doença, licença maternidade, aposentadoria. Todos estes são benefícios obtidos pelos trabalhadores dentro do sistema capitalista. Em suma, o sistema capitalista gerou a cultura de busca pelo conhecimento e profissionalização, pois o aperfeiçoamento das técnicas produtivas exigia um aperfeiçoamento das pessoas envolvidas no processo, assim como a descoberta e a inovação de produtos e processos. Atualmente, novos desafios estão gerando uma verdadeira revolução nas perspectivas futuras do capitalismo. Observamos diversas iniciativas de empresas comprometidas na implantação de logística reversa para recolher os resíduos relativos à sua produção, dando a destinação correta aos mesmos através do processo de reciclagem ou reaproveitamento, diminuindo o impacto ambiental das mesmas. Outra iniciativa é adotar a meta de carbono zero. Para tal, as empresas utilizam tecnologias mais limpas e medidas de recuperação de áreas degradadas, tentando neutralizar a emissão dos gases de efeito estufa pela mesma. Muitas empresas buscam mudar também a perspectiva do consumo, privilegiando a matéria certificada, produzida com baixo impacto ambiental, sem agrotóxicos, e assim tentando criar um nicho de consumidores comprometidos com a filosofia de preservação ambiental. Só o sistema capitalista, com sua capacidade de se reinventar, inovar e desenvolver novas tecnologias, é capaz de dar conta dos desafios futuros da humanidade. E muito obrigado. É isso. Muito bem. O comunismo é uma ideologia política e socioeconômica que pretende estabelecer uma sociedade igualitária, por meio da abolição da propriedade privada, das classes sociais e do próprio Estado.
Não existem ricos ou pobres, nem patrões ou empregados, e os recursos de economia são de todos. Não existem classes sociais com interesses opostos ou que representem uma desigualdade social. Embora a ideia de desigualdade baseada no fim das classes tenha sido defendida por filósofos desde a antiguidade, o comunismo está associado, sobretudo, à ideia dos pensadores Friedrich Engels e Karl Marx. Karl Marx afirma que são as condições materiais da existência que definem as relações sociais, ou seja, não é a ideia ou a razão que constrói o mundo à sua volta, mas ao contrário, a matéria que determina a sua ideia. Em outras palavras, não é a consciência dos homens que determina seu ser, mas pelo contrário, seu ser social que determina sua consciência. Assim sendo, uma sociedade é a expressão de suas condições materiais. Desse modo, podemos chamar a infraestrutura a base material da sociedade. Apontar o socialismo e afirmar que seu principal plano é impor que todos devemos ser idênticos com a mesma linha de pensamentos é uma forma totalmente ignorante de dizer que não foi estudado e nem colocado em potencial que o comunismo quer igualdade em uma determinada pirâmide de pessoas talentosas, como uma elite, e a massa comum que precisam ser libertos para que seus talentos suprimidos possam ter algum tipo de valor e serem considerados. Após a Revolução de Outubro, houve um florescimento da arte, cultura e criatividade. O movimento futurista, a legalização do divórcio para as mulheres e o crescimento do cinema foram desenvolvidos empolgantes em comparação ao regime do César, criando uma belíssima imagem de uma sociedade mais ampla artisticamente, e não em que todos são forçados a fazer parte de uma consciência coletiva. No plano econômico socialista, os meios de produção são estatizados. Isso quer dizer que o Estado governamental tem pleno controle sobre as indústrias no país. Sendo assim, ele também é responsável pela distribuição de renda dos trabalhadores, na qual todos, independente de sexo, cor, idade e emprego, são funcionários do Estado, diretamente ou indiretamente. Porém, sempre bate aquela questão: pois se no socialismo todos são iguais e devem ser iguais, o normal seria que, independente do trabalho da pessoa, ela receba o mesmo que as outras. Então o seguinte questionamento aparece: é justo que um emprego que tem estudos, anos de dedicação, receba o mesmo que o trabalho formal? De certa forma, este argumento é plausível. Porém, no livro Manual de Economia Política da Academia de Ciências da União Soviética, nos propõe uma solução. Mais especificamente, no capítulo 29 da obra, nos identifica como esta distribuição é realizada. Primeiramente, é separado os trabalhos entre braçal e intelectual. Logicamente que, mediante a importância da função do emprego intelectual e do braçal na sociedade, é levado em conta um fator diferencial de salário. Entretanto, na Assembleia de Deus, outros dois fatores são levados em consideração. São eles a quantidade de horas trabalhadas por dia e a qualidade do serviço prestado. Para melhor entendimento, irei dar um exemplo. Em uma empresa de roupas, há costureiros que trabalham com turnos excessivos e dão acabamentos finais. Nesse modelo, o costureiro trabalha 8 horas. O costureiro que trabalha 8 horas recebe mais que os que trabalham 7 na sua consultoria. 6 e por aí vai. No caso da qualidade do serviço, isso é ligado diretamente ao resultado final do produto produzido e à boa vontade de trabalhar do sujeito, bem explicado no trecho da página 180 do livro. Não é possível deixar de ver que o igualitarismo conduziria a uma injusta distribuição. Tanto o bom como o mau trabalhador receberam uma parte igual, o que seria vantajoso somente aos vagabundos. Seria minado o estímulo material dos homens para trabalhar melhor, e elevar a produtividade do trabalho e ter mais produtos. Mas as outras duas questões também são pontuadas. Primeiro, um trabalho em conjunto com a distribuição do sistema monetário. E segundo, os trabalhadores que não possuem qualificação para certos cargos, como engenheiros. No primeiro caso, simples, será levado em conta o salário do grupo em geral, descontando ou aumentando de acordo com a qualidade individual do serviço dos trabalhadores. E no segundo caso, o engenheiro, dada a diferença de trabalho intelectual e braçal, receberá uma quantia maior por ter responsabilidades maiores. Vale ressaltar também as tarifas, as tarifas capitalistas, que baseiam na dedicação do trabalho e não compensam o presente dispêndio do custo de trabalho. Enquanto no socialismo, a tarifa busca aumentar o salário do trabalhador e, de acordo com as novas progressistas médias de produção, acessíveis à massa fundamental de trabalhadores e que asseguram o aumento do salário em situação do crescimento da produtividade do trabalho. Isso implica que, quanto maior a produtividade, maior o salário do trabalhador, considerando a sua qualificação, qualidade e horas trabalhadas. Sem falar nas condições de espaço para o trabalho, quando se trabalha abaixo do solo, no caso dos mineiros,
e dos que trabalham perto dos limites climáticos, temperatura do ambiente acima do normal, porque o metalúrgico, carros com condições que, de certa forma, são piores que as nossas, no caso, se estivesse trabalhando em ambiente comum. Enfim, é isso. Oi? Oi. Por que o socialismo não funciona? O socialismo se encaixa como uma teoria, e apenas uma teoria, política e econômica da organização social que defende que os meios de produção, distribuição e troca devem ser propriedade ou regulados pela comunidade como um todo, ou seja, possui uma economia planificada. Esta se caracteriza pela ideologia esquerdista, pela ausência de democracia e pela presença de livres e iguais direitos. O cálculo econômico no modelo socialista não funciona. O modelo socialista, como citado, apresenta uma política de igualdade econômica e abolição do livre mercado, o que significa que as propriedades econômicas são controladas pelo governo ou Estado a partir de um comitê específico, e o trabalho individual é determinado conforme a sua capacidade de realização e necessidade. Ora, pois, na abolição de um sistema de preços ou na distorção de um existente, há uma tomada de decisão irracional sobre a alocação de recursos. Mises disse que na ausência de propriedade privada dos meios de produção... Isso é importante na hora de vocês estarem argumentando alguma tese, né, algum processo de construção de refutação, aonde, em que bibliografia, em quais autores vocês estão construindo a sua base argumentativa, né? De vocês observarem se esses autores eles têm respaldo pelos seus pares dentro de uma determinada comunidade acadêmica, para que ser utilizado como ferramenta contra-argumentativa, né? Então, determinadas fontes que hoje são utilizadas para construir o processo de contra-argumentação, principalmente fontes sem um determinado critério acadêmico de pesquisa, elas não são muito bem vistas dentro desses processos de construção de debate, de argumentação. Então, a gente tem que ter cuidado com quais autores. Eu estou dizendo que é o caso do Mises, não, que é um autor que eu tenho uma certa familiaridade devido a questões pessoais, assim, mas é interessante a gente ter isso bem construído, né? Se eu não me engano, ele até menciona isso no livro Socialismo, é o nome do livro. Mises disse que na ausência de propriedade privada dos meios de produção, há um impedimento do surgimento de preços de mercado, o que por sua vez impossibilita cálculos econômicos e perdas e alocação de recursos escassos, irracional e ineficiente. Como, por exemplo, em 2013, a na época atual presidente Dilma Rousseff apresentou um corte na tarifa de energia elétrica na intenção de redução de preços, tendo sido um corte de 18% para a classe média e 36% para as empresariais. Se eu não me engano, são esses números. Essa decisão acaba, porém, implicando em um desarranjo nacional no setor, onde há um prejuízo aos lucros empresariais pelo corte de remuneração das empresas ao invés dos impostos. Além disso, pela diminuição no custo do serviço, ou seja, pela diminuição da oferta, há também, numa percepção internacional, uma demanda menor, uma demanda já suprimida. Em outras palavras, na diminuição dos custos, as empresas exteriores não acreditam na demanda de tal produto ou serviço, assim evitando a instalação de indústrias e investimentos. Mesmo que, hipoteticamente, houvesse um funcionamento da nação na ausência ou inexistência do cálculo econômico, para que este funcione num modelo socialista, é necessário que exista um planejamento central eficiente. Neste caso, o Estado se encarregará de todo o controle da economia para atender as demandas da sociedade, garantindo a igualdade e, como citado anteriormente, pessoas escolhidas pelo governo decidirão como alocar recursos, tais como mão de obra, investimentos, produção de alimentos, preços e indústria. O problema é que o Estado não consegue exercer essa função, uma vez que é impossível controlar o funcionamento dos mercados. A economia não é uma ciência exata e varia de acordo com o comportamento humano. Investimentos, necessidades, demandas, ofertas, tipos de produtos, quantidades, todos variam de forma descentralizada e constante. Um grupo não consegue alocar seus recursos de forma descentralizada para controlar essas variáveis. Por exemplo, a Venezuela possui uma população de mais de 32 milhões de pessoas e todas elas ligadas a uma cadeia de suprimentos global. Ou seja, há uma relação de comportamento de 7 bilhões de pessoas no mundo. Quando um preço é congelado, centenas de milhares de fatores atrelados aos preços são desconsiderados, bem como o comportamento das pessoas em relação ao produto em questão. É impossível controlar o mercado de forma descentralizada, porque ele depende de milhões de pessoas exercendo suas vontades de trocar bens e serviços entre si. Seria necessário prever o que cada pessoa pretende fazer, trocar, adquirir, consumir, mas isso é completamente subjetivo e não há possibilidade de prever isso. Segundo Hayek,
desculpa, eu acho que é assim que pronuncia o nome dele. Economia austríaco, ganhador do prêmio Nobel, o conhecimento é disperso e descentralizado. Cada um possui apenas parte de uma parte do conhecimento. Portanto, não é possível prever as ações futuras dos múltiplos conjuntos sociais espalhados pelo mundo. A evolução da sociedade nunca foi ordenada e exata. Somente através da tirania é possível, dentro de um certo limite, controlar o movimento evolutivo natural. Portanto, no governo socialista, o Estado nega a si mesmo uma função impossível de se cumprir, que é prever o movimento da economia, econômico da massa. O socialismo e a ilusão de necessidade. Citando a famosa frase, supostamente por Karl Marx, porque não tenho certeza de quem falou, a qual teoricamente define a essência da proposta comunista socialista, de cada um conforme sua capacidade, para cada um conforme suas necessidades. Ou seja, que ninguém tenha mais do que seja preciso para que haja igual nível de satisfação, haja igual nível de conforto. A partir disso, define-se mais uma falha na ideologia. Se há uma remuneração igual para todos, independente da sua posição social, não há incentivo para o trabalho. Nisso, há tendência de menos trabalhos, o que leva a uma baixa produtividade e escassez de produtos e recursos. Em uma forma mais informal, se você recebesse o mesmo sendo um engenheiro ou sendo um trabalhador de obras, por que gastarmos em uma educação formal, uma faculdade? Além disso, há critérios subjetivos. Se você receber o mesmo sendo um engenheiro ou trabalhador de obras, por que investir anos em uma educação? Além desses critérios subjetivos, como decidir quem precisa de mais recursos, portanto, quem irá decidir quem tem mais recursos? Independente da resposta, tem um poder enorme nas mãos de quem decide onde os recursos serão alocados, e isso acaba tornando as pessoas muito poderosas. O grupo gestor, devido ao seu grande poder, desvirtua a ideia de sociedade sem classe. Os grupos gestor, burocratas governamentais, eles desvirtuavam a ideia de sociedade sem classe, visto que gozavam de direito. Gestor? Sim, o grupo gestor, burocratas governamentais. Devido ao seu grande poder, desvirtuavam a ideia de sociedade sem classe, visto que gozavam de privilégios e facilidades que nada tinham a ver com o restante da população. E a população insatisfeita que tentasse questionar era vista como inimiga do Estado e era perseguida, ou seja, não havia direito à liberdade. E não havia direito à livre expressão, corresponde na prática um governo ditatorial, ficando a mesma prisioneiros desmandos do Estado. Os fatores retroativos da economia. Em 2 minutos, tá? Embora as premissas filosóficas do socialismo comunismo buscassem reparar as distorções econômico-sociais do sistema capitalista, sua implementação foi falha em vários aspectos. Devido às decisões econômicas do socialismo, o aumento produziu diversos fatores retroativos, tais como o crescimento econômico lento, menor competitividade e oportunidades empresariais. No capitalismo, o incentivo é importante e é proporcionado pelos preços do mercado, pelo sistema de contabilização de lucros e perdas e pelo direito de propriedade. Este incentivo garante a existência de vários produtos, de diferentes preços e graduações na qualidade e inovação visando o bem-estar social. No socialismo, o incentivo desempenha um papel mínimo ou é ignorado. Isso porque a economia é planejada de forma descentralizada pelo governo. Não há preço, lucro ou propriedade privada. O incentivo não guia a atividade econômica, mas sim a vitalidade das pessoas no poder. Vou só terminar. No sistema de incentivos, quando um preço oscila, o comportamento das pessoas muda porque elas se sentem incentivadas a comprar ou não comprar. Um preço alto ou baixo transmite informações valiosas ao mercado, aos compradores e aos vendedores. Se os preços estão altos, economiza-se e compra-se menos. Se estão baixos, expande-se o consumo e compra-se mais. Os recursos naturais são poupados ou explorados, vendidos ou mantidos, valorizados ou desvalorizados. Se um preço é fixado, decidido arbitrariamente ou congelado, todas as informações são ignoradas e, no final, a conta não se paga. Se o governo decreta que algo terá um preço baixo, as pessoas tendem a comprar mais. Mas se não for vantajoso para o produtor vender a esse preço, então ele deixa de produzir, o que eventualmente geraria uma escassez de recursos. O resultado é isso. 23 a 0. Eles apresentaram uma outra tese de defesa do sistema socioeconômico socialista, das suas variações. Eles fizeram uma contra-argumentação, né, de ataque de determinados postulados, de que o socialismo funciona, e eles colocaram uma linha de argumentação, alguns autores que reforçam a tese deles, e agora esse grupo, né, vai fazer uma contra-resposta, fazer uma réplica àquilo que foi colocado. Certo? E depois eu vou abrir, depois que eles fizerem, o espaço para o questionamento do júri. E depois a gente vai fazer um debate
que é algo mais livre, que vocês precisam ficar presos aqui, vocês podem andar, conversar. Um advogado de defesa, ele tem essa função quase que teatral de convencer o júri daquilo que ele está argumentando. Ele está aqui, está lá, olha para o júri, diante do júri. As expressões faciais são importantes. Se atrelem só o que está escrito, né? Tentem trazer mais qualidade no processo argumentativo. Tá bom? Vai lá, continua. Boa tarde a todos. Boa tarde. Primeiro eu vou atacar um pouquinho o que o Luan disse sobre a questão da matéria-prima. O sistema capitalista está ligado à produção em massa e o consumo da produção. Com isso, produz o lucro para a obtenção da matéria-prima, que é preciso retirar da natureza diversos recursos. A exploração constante e desenfreada tem deixado um saldo de devastação profunda no meio ambiente. Durante o último século, o mundo passou por profundas evoluções e a natureza sempre foi usada nesse processo. Porém, sem planejamento, a mesma já demonstra saturação e incapacidade de se regenerar. Ultimamente, a humanidade tem comprovado reflexos, tais como aquecimento global, a elevação dos oceanos, mudanças climáticas e escassez de água, entre muitos outros. O capitalismo é um sistema que visa o desenvolvimento de forças produtivas em toda uma história da humanidade e que mais estimulou o crescimento da economia e da população. A produção em massa e o estímulo ao consumismo para a obtenção da matéria-prima, extraindo recursos preciosos da natureza, a exploração constante e desenfreada. Mudou aqui. Após tantos anos de destruição, e podem gerar consequências, Nós somos seres humanos, seres sociais, e o nosso bem-estar depende da relação socio-metabólica com a natureza. E o capitalismo não respeita isso. O capitalismo falha e falhará em cada uma das sociedades onde ele colocar seus tentáculos, que se baseiam na expropriação e na exploração do homem pelo homem. O Carlos falou com a gente sobre economia, que foi um ponto onde a gente já tinha batido na nossa tese, sobre a questão do porquê um trabalho intelectual e um trabalho informal receberiam o mesmo valor. E exatamente isso que a gente bateu. Não recebe. Então levou, né? Eu vou falar isso agora. Aí, no plano econômico socialista, os meios de produção são estatizados. Perdão, cabeça. Isso quer dizer que o Estado governamental tem pleno controle sobre as indústrias no país. Sendo assim, ele também é responsável pela distribuição da renda entre os trabalhadores, na qual todos, independentes do sexo, cor, idade e emprego, são funcionários do Estado, direta ou indiretamente. Porém, sempre bate aquela questão: pois se no socialismo todos são iguais e devem receber igualmente, o normal seria que, independente do trabalho da pessoa, ela receba o mesmo que as outras. É isso que todo mundo pensa. Então, esse seguinte questionamento aparece: é justo que um emprego que exija estudo e anos de dedicação e receba o mesmo que um trabalho informal, um trabalho braçal, por exemplo? De certa forma, esse argumento sim é plausível. Porém, no livro Manual da Economia Política da Academia de Ciências da União Soviética, nos propõe uma solução, mais especificamente no capítulo 29 da obra. Nos exemplifica como essa distribuição é realizada. Primeiramente, é separado os trabalhos braçal do intelectual. Logicamente
que, mediante a importância da função do emprego intelectual e do braçal na sociedade, é levado em conta como um fator diferencial entre os salários. Tá. Entretanto, outros dois fatores são levados em consideração. São a eles a quantidade de horas trabalhadas por dia, a qualidade do serviço prestado. Para melhor entendimento, irei dar um exemplo. Em uma empresa de roupas, há costureiros que trabalham juntando tecidos e dando os acabamentos finais. Neste modelo, o costureiro que trabalha 8 horas recebe mais do que os que trabalham 7, 6 e por aí vai. No caso da qualidade do serviço, isso é ligado diretamente ao resultado final do produto produzido e à boa vontade de trabalhar do sujeito, né? Bem explicado no texto da página 180 do livro, não é possível deixar de ver que o igualitarismo conduziria uma injusta distribuição. Tanto o bom quanto o mau trabalhador receberam uma parte igual, o que seria vantajoso somente aos vagabundos. Seria minado o estímulo material dos homens para trabalhar melhor, elevar a produtividade do trabalho e criar mais produtos. Mas outras das duas questões também são pontuadas. Primeiro, num trabalho em conjunto, como é distribuída a quantidade monetária. Em segundo, os trabalhadores que não possuem qualificação para certos cargos, como os engenheiros, por exemplo. No primeiro caso é simples. Será levado em conta o salário do grupo em geral descontado, ou aumentando, de acordo com a qualidade individual do serviço do trabalhador. E no segundo caso, como o engenheiro, dada a diferença entre o trabalho intelectual e braçal, receberá uma quantia maior por ter responsabilidades maiores. Vale ressaltar também as tarifas, que se diferem das tarifas capitalistas, que se baseia na desmedida intensificação do trabalho e não recompensam o crescente dispêndio de força de trabalho, enquanto no socialismo a tarifa busca aumentar o salário do trabalhador de acordo com as normas progressistas, médias da produção, acessíveis a uma massa fundamental dos trabalhadores, que asseguram o aumento do salário na proporção do crescimento da produtividade do trabalho. Isso implica que quanto maior a produtividade, maior o salário do trabalhador, considerando sua qualificação, qualidade e horas trabalhadas, sem falar na condição do espaço no qual trabalham, como os que trabalham debaixo do solo, ou os que trabalham perto de grandes fornalhas, com temperatura ambiente acima do normal. Tem tréplica? Tem tréplica. Aí depois eu vou abrir para eles. 3 minutos para tréplica. Vocês também falaram da escassez de comida na questão do socialismo. O fato de que os países comunistas entre aspas, porque nenhum país é comunista, nenhum país foi comunista por ainda ter um Estado. Passaram por períodos de escassez de alimentos e foi constante motivo de piada. Mas é ignorado o fato de que, após esses períodos, países como a União Soviética e China alcançaram a segurança alimentar para o resto de suas existências. Um estudo chamado Desenvolvimento Econômico, Sistema Político Econômico e a Qualidade Material de Vida compara países capitalistas e socialistas, baseando-se em diferentes níveis e desenvolvimento, analisando a quantidade, a qualidade de vida material em ambos. Os dados... Não existe... Resumindo em tudo que eu ia falar. O socialismo passou fome, países socialistas tiveram a fome porque motivos de clima. Às vezes, colheita congelou. No capitalismo, as pessoas não tinham dinheiro para comprar comida. Aí agora ele vai fazer uma trégua. Paris
foi a primeira experiência prática do socialismo, que defendia a maioria das condições de vida e trabalho dos operários. Essas medidas foram a fixação de salário mínimo para os trabalhadores, ensino gratuito para todos, redução das jornadas de trabalho, igualdade entre homens e mulheres e separação entre igreja e Estado. Atenção ao questionamento dele em relação à realidade urbana. É isso que ele está questionando. E outras experiências. A gente não se afundou tanto nas questões dos países. O que a gente tem sobre alguns países que estavam nesse ramo socialista tentando fazer essa transição para o comunismo, é que todos eles foram invadidos, atacados por países capitalistas. A Cuba, por exemplo, em 1961 foi invadido pelos Estados Unidos, entendeu? Eles tinham muita influência militar, mas não eram muito próximos de nenhum país, pelo menos o que eu entendi foi isso, que fosse tão grande ou tão potente quanto os Estados Unidos. Isso, na realidade, tem a questão da crise da Bahia, você tem toda aquela questão que a gente trabalhou da bipolaridade, né, da aproximação com a União Soviética, né? Mas o questionamento que ele colocou foi tentar entender, ele colocou assim, claro, né, que a maioria dos países hoje que estão em situação de extrema pobreza, eles não são socialistas. E que Cuba dentro desse contexto, não é isso, Ricardo? É entendido como um país pobre, mas por outras questões, e essas questões que ele quer. Ou então até uma questão principal em relação a isso. Existe uma questão central que é a questão que vocês têm que estar pontuando. Está pontuando que existe uma explicação para isso, né? Que vai fugir um pouco do escopo da própria Guerra Fria. Ele tem um ponto sobre isso. A capital depende do trabalho, ou seja, a burguesia necessita de operários para gerar tudo. Porém, se não fossem as lutas socialistas, os trabalhadores ainda teriam péssimas condições de trabalho, carga horária excessiva e receberiam quase nada. Mulheres e crianças não teriam direito. Pois tudo isso foi feito do socialismo. Isso ainda não responde o questionamento que ele propôs. Vou deixar em aberto. Vou passar por outro A minha dúvida é em relação às leis trabalhistas, porque o discurso, até que você fez, foi um discurso muito efusivo, né? Muito, assim, como se o capitalismo ele tivesse resolvesse as questões das relações de trabalho. E eu queria saber por que vocês fizeram isso, se a gente olha para a realidade. Mas a questão do comunismo, o Estado, não seria como no capitalismo, que é meio que deixa eu dar um exemplo, uma parte dessa sala comanda tudo. Seria como se todos fossem o Estado no comunismo. Esse é o ponto, não é que tem um Estado. Não tem, mas é como se... Na verdade tem, mas é como se todos fossem o Estado, entendeu? Como se não houvesse um Estado unificado. As economias da sociedade e a economia de forma unificada, né? Todo mundo de forma igual. Não divide separadamente, botando só a classe burguesa. Com prioridade, os trabalhadores vão receber muito menos. Vai trabalhar mais. Aí eu vou passar aqui para a pergunta do Ricardo, vamos tentar ser objetivo rápido. Aí o Ricardo vai fazer uma pergunta para o grupo, depois para o outro, aí vocês respondem de modo mais objetivo possível, depois o Fernando e o Ricardo.